E sobre isso a gente vai conversar agora do ponto de vista político, das articulações políticas, com Murilo Medeiros, cientista político, mestre em poder legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Murilo, mais uma vez presente aqui contribuindo com o programa. Seja muito bem-vindo. Ótima tarde. Obrigado, Lara. Obrigado, Vitória. Cumprimentar a todos. Prazer é meu. Murilo, para a gente começar, como é que você avalia esse início de trabalho na CPMI do ponto de vista das articulações políticas até o momento? Veja, Lara, o tema da CPMI do INSS foi muito propalado desde junho, né? A oposição tratou como uma bandeira a instalação da CPMI, até mesmo para desgastar um pouco a imagem do governo. Porém, com o noticiário político, a velocidade do noticiário político acabou atropelando e deixando a CPMI do INSS em segundo plano. Tivemos o tarifaço de Donald Trump e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram dois fatores que colocaram a CPMI, num primeiro momento, em segundo plano. Eu acredito que agora, com o fim do julgamento de Bolsonaro, a CPMI deve ganhar um maior relevo de importância política em Brasília e também com reflexos para 2026. Nós também tivemos, ao longo desse período, uma mudança estratégica na condução das investigações no Supremo Tribunal Federal. Todo o processo saiu das mãos do ministro Dias Toffoli e agora está concentrado nas mãos do ministro André Mendonça. Então, inclusive a operação da Polícia Federal, que prendeu o careca do INSS e seu sócio, já foi fruto dessa mudança de eixo de poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, muito provavelmente, nós vamos ver uma maior ascendência agora da CPMI do INSS no cenário político nacional e também na agenda do Congresso Nacional. Vamos ter agora depoimentos mais robustos e as atenções vão ser muito voltadas agora para a CPMI do INSS nessas próximas semanas e talvez até o final do ano, como um campo de batalha entre governo e oposição. Murilo, mas não preocupa, por exemplo, a previsão era que o Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, prestasse depoimento hoje. Já teve esse aval do STF para, caso ele compareça ou não, ficaria ali à disposição da defesa, enfim, ele que definiria. Já não foi. Tem Maurício Camisotti quinta-feira. Também não sabemos se vai ocorrer de fato ou não. Isso não tira um pouco da importância, né, da CPMI, agora que os holofotes estão realmente ali, de fato, as pessoas estão olhando com lupa mesmo nesses depoimentos? Vitória, acaba esvaziando um pouco o papel da CPMI, mas esse não é um problema só dessa do INSS. Nós vimos na CPI das bets, da pandemia, que muitos convidados, muitos depoentes convocados, acabaram recebendo um aval do STF para que não prestasse o depoimento. Esse é um mecanismo recorrente agora, que muitos utilizam desse artifício, e as CPIs, como um todo, acabam ficando esvaziadas, né? Isso tem sido uma crítica recorrente e eu acredito que o próprio Poder Legislativo, nos próximos anos, poderia alterar a Constituição para evitar esse tipo de caso. O próprio presidente da CPMI, senador Carlos Viana, defendeu, inclusive, que a CPMI pudesse fechar acordos de colaboração premiada. É um mecanismo considerado até recente na legislação brasileira, que também poderia ser incorporado nas atividades da CPMI, né, de agora em diante. Então, é um mecanismo, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, de fundamental importância do Legislativo, para averiguar denúncias, irregularidades e prestar contas à sociedade. É um instrumento valioso também para a oposição, é um instrumento de minoria de investigação. E, infelizmente, nos últimos anos tivemos um certo esvaziamento
do papel das CPIs, justamente porque muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tem dado aval para que depoentes não compareçam à comissão parlamentar de inquérito. Mas, fora isso, eu acredito que nós vamos ter, sim, um volume maior de atuação dessa CPMI nesse segundo semestre. Apenas um dado, só em número de requerimentos, de diligências, de investigação, essa CPMI do INSS já supera a CPMI que tivemos na época da pandemia. Então já foram quase 1.700 requerimentos aprovados, mostrando que essa teia de investigação deve se estender por muitos campos. Até para não ficar aquele jogo político, né, Murilo? Porque a base governista está ali querendo colocar que tudo aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, já a oposição quer comprovar que começou antes disso, enfim. E aí acaba que o discurso dos parlamentares ali, o momento de fala que eles têm, até com slide, vídeos, é mesmo para mostrar essa questão política, quem é o culpado. Eu acho que quando a gente traz esses depoimentos tão importantes de figuras, né, que estão envolvidas, segundo a investigação da Polícia Federal, nesses descontos, nessa fraude, é importante para tirar esse peso de apenas jogo político e disputa de quem começou, quem terminou, que a gente está ouvindo muito, né? Exato, Vitória, você tocou num ponto importantíssimo, porque muitos parlamentares acabam utilizando a arena da CPI como instrumento de palanque eleitoral. E até parlamentares, às vezes, do baixo clero, que são pouco conhecidos no parlamento e na sociedade, utilizam a vitrine da CPMI para se projetar politicamente, né, a nível nacional e também para sinalizar para as suas bases eleitorais. Essa CPMI, ela tem duração até março do próximo ano, ou seja, vamos entrar no período pré-eleitoral, mas mesmo assim ela pode ser prorrogada, né? Provavelmente podemos entrar no segundo semestre, talvez ali em julho, agosto, com essa CPMI funcionando. Então, para os membros, os congressistas que integram esse colegiado, vai ser um importante ativo político também para fazer uma certa conexão com sua base eleitoral e para fazer também esse enfrentamento entre governo e oposição. Nossa torcida é que esses convocados, né, compareçam à CPMI e tragam informações valiosas para que, ao final, no relatório, as pessoas sejam indiciadas e os culpados sejam devidamente punidos. Essa é a expectativa da sociedade brasileira, que ela seja uma CPMI além do jogo eleitoral. Murilo, agora, para chegar a esse ponto do indiciamento, para chegar a esse ponto de termos resultados práticos, diante do que a gente vem conversando aqui, diante do que você está falando, de que, de fato, né, essa expectativa de que acabe não dando em nada, vem com um respaldo de um histórico, né, das últimas comissões parlamentares de inquérito, apostas esportivas, a CPI das bets, né, que é a mais recente, se eu não me engano. Por qual caminho seguir, como evitar que não dê em nada, como evitar essa das bets, por exemplo, foi de fato uma grande frustração. A relatora, a Soraya Tronic, inclusive, pediu o indiciamento de várias pessoas, mas no fim os parlamentares optaram na CPI das bets, né, por não indiciar ninguém. Como evitar que isso aconteça na CPMI do INSS? Por qual caminho esses parlamentares precisam seguir para conseguir, de fato, algum resultado prático nessa história? Lara, você lembrou muito bem, a última CPI que nós tivemos foi a CPI das bets, a senadora Soraya Tronic foi a relatora, e de forma vexaminosa, assim, o relatório dela foi rejeitado. Né? Algo assim, um ponto fora da curva, um relatório de uma CPI ser rejeitado. E agora, tudo para o funcionamento de um colegiado desse porte, além da relevância do tema, de caráter nacional, importa muito também a credibilidade do andamento da comissão. Então, a postura do presidente da comissão, senador Carlos Viana, e do relator, deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas, a condução dessa dupla da presidência da comissão
do equilíbrio entre os convidados, entre os depoentes, tudo isso vai dizer muito sobre o resultado final da CPMI, né? E, além disso, para que ela se torne mais efetiva, é preciso que haja um diálogo mínimo entre a CPMI e os órgãos de investigação, a Polícia Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa operação deflagrada pela Polícia Federal, que prendeu o careca do INSS, já foi uma primeira sinalização de que a CPMI, por mais que ela ainda não tenha tido resultados concretos, ela já conseguiu influenciar a agenda dos órgãos de investigação, né? Então, ter esse contato com os órgãos com a Polícia Federal vai ser fundamental. Esse entrosamento entre o andamento da CPMI, Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal vai ser fundamental para a efetividade dos trabalhos da comissão. Coisa que não vimos muito na CPI das Bets, né? A CPI das Bets andou de forma muito alheia, um ponto até uma bolha fora da parte ali dos órgãos de investigação. A CPMI do INSS já mostra um caminho diferente. E essa mudança que houve da relatoria do STF, do ministro Dias Toffoli para o ministro André Mendonça, já mostrou que as investigações podem ser aceleradas e, de fato, começar agora, né? Talvez essa expectativa seja, inclusive, compartilhada entre os membros da CPMI. Murilo, agora mudando de assunto, te pegando até um pouquinho de surpresa, sinta-se à vontade para falar até onde estiver tranquilo. Outro tema importante no Congresso essa semana é o PL da anistia, né? Porque, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está aqui em Brasília neste momento, ele que também vai fazer parte aí, né, dessas conversas com os parlamentares sobre o PL da anistia, que a oposição pressiona bastante e nessa semana pretende pressionar ainda mais, inclusive por causa, né, tomando ali como principal gatilho a decisão do Supremo Tribunal Federal no fim da semana passada de condenar Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Então, a oposição, de fato, vai pressionar bastante pelo PL da anistia nessa semana para que ele seja aprovado, para que ele avance, pelo menos, né, as discussões avancem na Câmara dos Deputados. Como é que você está enxergando essas articulações? Você acha que vai, de fato, para frente, que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vai ceder à pressão da oposição? Com o término do julgamento de Jair Bolsonaro, no âmbito jurídico, nós vamos ver agora, na seara política, que o tema vai permanecer por um longo tempo, né? E deve ganhar força agora a pressão da oposição para que o projeto da anistia seja de fato pautado, né? Hugo Mota e Davi Alcolumbre vão ser pressionados de todos os lados para que a matéria entre em pauta. A grande questão, Lara e Vitória, é saber qual é o texto que a oposição defende em relação ao PL da anistia, né? Vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, né? Esse talvez seja um caminho muito mais difícil, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já sinalizou que, se provocado, vai declarar inconstitucional essa medida de anistiar de forma geral e restrita. Então, talvez se crie ali um texto intermediário, né? Essa pauta da anistia não vai prosperar dentro do Congresso Nacional sem um mínimo alinhamento com o Supremo Tribunal Federal. Porque o projeto... desculpe. Não, imagina, eu ia falar que até porque, né, a oposição estava falando que antes seria uma anistia sem Bolsonaro, mas com a condenação agora seria uma anistia incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição fala que já tem maioria para entrar na pauta. Amanhã temos reunião de líderes, né, na Câmara dos Deputados para justamente sair. Será que Hugo Mota vai pautar a anistia só mesmo para ir para plenário, para ver se segue, se não segue? Aí vai ter outro problema, né? Que aí vai para o Senado
e aí a gente não sabe como que vai rodar por lá. Pois é, Vitória. Hugo Mota foi eleito com apoio tanto da base do PT como do PL. Em algum momento ele vai ter que sinalizar a bancada do PL, vai fazer um gesto à bancada do PL e tentar sinalizar que vai pautar a matéria. O grande ponto é em relação ao conteúdo desse projeto, porque sem um mínimo alinhamento com o Supremo Tribunal Federal, as chances reais da anistia prosperar, do abrandamento das penas aos condenados prosperar, as chances são muito baixas, são quase nulas. Porque para você aprovar a anistia, primeiro, você tem que ter o respaldo do Legislativo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, tem que ter o convencimento político junto ao presidente da Câmara e do Senado para pautar a matéria. Mesmo depois de ela, digamos que ela seja aprovada, mesmo assim o presidente da República pode sancionar ou vetar a matéria. Caso ele vete, o Congresso tem que se reunir numa sessão do Congresso Nacional para derrubar o veto e por maioria absoluta dos votos. Não é maioria simples. São 257 votos de deputados e 41 senadores para derrubar o veto. E mesmo depois de todo esse imbróglio de tramitação no Legislativo, o Supremo Tribunal Federal pode ser provocado para analisar a constitucionalidade da matéria. Então, todo o esforço do Legislativo em aprovar a matéria pode ser completamente desfeito com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Talvez o presidente Hugo Mota esteja, nesse momento, e aí tendo as articulações do governador Tarcísio, das lideranças de oposição, em tentar destravar qual vai ser o texto que vai a plenário, que vai ser votado o requerimento de urgência para que o projeto seja pautado. Esse talvez seja o ponto-chave, né, de saber se vai ser um texto que vai pelo caminho de uma anistia ampla e restrita, que beneficie diretamente o ex-presidente Bolsonaro, ou se vai ser um texto intermediário para abrandar penas daqueles condenados que não tiveram tanta participação na organização e no financiamento dos atos de 8 de janeiro. Sim, não é um processo simples, né, Murilo? Não é simplesmente pautar a anistia, os deputados aprovarem ali em plenário e pronto, acabou aí. Inclusive, a oposição não descarta uma nova obstrução dos trabalhos, inclusive com obstrução ali física na mesa do parlamento, que acabou não dando em nada a última vez, né? Porque, como você trouxe para a gente esse processo, um longo processo, mais uma obstrução talvez não interfira em muita coisa, né? E claramente, Vitória, a oposição... Acho que tivemos um probleminha, né, com o sinal do Murilo, né, Lara? Voltei. Voltou. Voltei. E claramente, Vitória, a oposição tenta se agarrar nesse tema da anistia para sinalizar à base de apoiadores de Jair Bolsonaro de que alguma medida precisa ser tomada como retaliação ao resultado do julgamento, né? Mas pode ser uma estratégia muito errática, porque as próprias pesquisas de opinião já revelam que a maioria da sociedade brasileira, o Datafolha trouxe esse final de semana, que 55% dos brasileiros se opõem ao tema da anistia. Enquanto a oposição fica presa a esse tema da anistia, o governo Lula vai melhorando sua popularidade em termos de avaliação de governo e também em termos eleitorais. Quanto mais tempo a oposição persistir nessa pauta da anistia, mais vai beneficiar o governo Lula. É preciso tentar superar essa pauta o quanto antes, caso a oposição almeje retornar à presidência da República e fazer o enfrentamento ao governo com temas que interessam realmente a sociedade brasileira, né? A anistia que a sociedade brasileira aguarda é em relação aos problemas públicos que afligem o seu dia a dia, né? É o celular que é roubado na esquina, é a falta de creche que não tem para o filho, é o problema da infraestrutura do país. Então,
os temas estruturais do país acabam sendo colocados em segundo plano para debater uma anistia que interessa a poucos. Então, talvez a oposição vai ter que rever sua estratégia até programática para 2026, porque caso a oposição fique presa nesse círculo do tema da anistia, ela vai sofrer com as consequências em 2026, até mesmo em termos eleitorais. Murilo, muito obrigada pela participação. Murilo Medeiros, cientista político, obrigada por essa disponibilidade de estar conosco aqui no Poder Expresso. Obrigada.